Emanuel Pinheiro deu uma coletiva e comentou diversos assuntos que repercutiram na semana passada. Entre esses assuntos, o afastamento do ex-secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo. Vamos acompanhar então na reportagem da Nayana Bricá. Em relação à Operação Sinal Vermelho, que resultou no afastamento do ex-secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá, Antenor Figueiredo, o prefeito Emanuel Pinheiro lamentou o ocorrido e disse acreditar que Antenor vai provar a sua inocência. Eu tenho a confiança na minha equipe, certo? Eu tenho certeza que ele vai provar a sua inocência, como outros provaram também. Uma pena que tudo isso é precedido de um afastamento, colocando em xeque quase 40 anos de uma atividade profissional como servidor público, inclusive do município, sem nunca sofrer um único processo disciplinar, um único PAD, 40 anos com uma vida digna, uma vida limpa, e por um trabalho que eu acho que deveria ter sido, deve ter sido mais apurado, certo? Ele acabou sendo afastado de suas funções, o que joga a sua reputação lá para baixo. Mas justiça, ordem judicial não se discute, se cumpre, e é na justiça que ele deverá provar a sua inocência. Sobre a possibilidade de uma delação de Antenor Figueiredo, Emanuel se diz tranquilo com isso. Acontece situações como essa, não desejadas, mas a única delação que eu tenho certeza que ele pode fazer é sobre as 3 estações que nós fizemos: Estação Alencastro, Estação Ipiranga, Estação Bispo Dom José, sobre os mais de 100 ônibus 0 km com ar-condicionado que vamos entregar, os mais de 400 pontos de ônibus zerado que estamos entregando à população, todos sustentáveis. Já em relação à criação da CPI, que deve apurar os medicamentos vencidos que foram encontrados no centro de distribuição da capital, Emanuel Pinheiro se diz a favor dessa comissão parlamentar de inquérito e espera que tudo seja esclarecido. Sou o maior incentivador, primeiro que é o assunto interno da Câmara Municipal, eu não me envolvo em nenhum assunto interno da Câmara, mas como mote de me ajudar a virar a página, certo? A garantir a transparência, a virar a página na saúde, a garantir a transparência e a humanizar a saúde pública na cidade, isso aí conto com o meu total apoio. Tudo isso só está acontecendo porque a gestão é Emanuel Pinheiro. Há décadas, há 30 anos eu estou na vida pública. Desde que eu era vereador de Cuiabá, no meu primeiro mandato, eu ouço falar de pronto-socorro um lixo, pronto-socorro superlotado, pronto-socorro velho, medicamento faltando, medicamento sendo comprado, medicamento perdido, e nunca ninguém deu solução para isso. A gestão Emanuel Pinheiro, com o apoio dos nossos companheiros, com o apoio do Ministério Público, com o apoio da DECOR, com o apoio do Tribunal de Contas, com o apoio de todos aqueles que têm compromisso com a população, graças à gestão Emanuel Pinheiro, nós vamos dar um novo rumo à saúde pública de Cuiabá. Portanto, a CPI, como cidadão e como prefeito, tem meu total apoio, bem como todas as investigações dos órgãos de controle, tem meu total apoio. A postura da prefeitura é colaborativa. Com imagens de Agnaldo Gomes, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana Bricá. Vamos então para o destaque do Lúcio Sorge, que tem a ver com este assunto. Lúcio. Bom, Nayara e professor Haroldo, o prefeito colocou ali o seguinte, né? Ele fez uma observação, né, sobre a Operação Sinal Vermelho, né, sobre os semáforos inteligentes, que não eram tão inteligentes assim, né? Ele falou assim, olha, deveria ter sido mais apurado esse trabalho, né? Tinha que ter mais investigação, ele sugerindo isso, né? Tipo assim, né? Ele não pode fazer com a justiça o que acontece lá na Câmara, né? Com os vereadores da base aliada ou alienada, se as pessoas preferem essa outra denominação, né? Porque lá na Câmara é o seguinte, nessa dos medicamentos vencidos, é o quê? Quem é que vai apurar isso lá? É a situação, né? Os vereadores da situação, os vereadores que fazem parte do puxadinho do Palácio Alencastro. Então é o seguinte, tem ali nessa Operação Sinal Vermelho, tem o Ministério Público, né? Tem o Ministério Público, tem a Delegacia de Combate à Corrupção, olha só o nome, Delegacia de Combate à Corrupção. Então, não dá para que um gestor, né? No caso aí um prefeito, queira dizer ao Ministério Público e à Delegacia de Combate à Corrupção como é que deve ser feita esta ou aquela investigação. Aí o prefeito também diz o seguinte, que ele tem total confiança, né,
no ex-secretário Antenor Figueiredo, mas tem uma informação aí, e a Nayana chegou a citar isso, a Nayana Bricá chegou a citar isso na reportagem dela, de que nos bastidores tem uma informação aí de que o ex-secretário Antenor Figueiredo estaria pensando seriamente em partir para uma colaboração premiada. O prefeito Emanuel Pinheiro minimizou, desconversou, falando assim, olha, se ele for fazer delação, ele vai fazer das obras maravilhosas, né? Que foram, não maravilhosas é o que falei, né? Mas esse foi o sentido que o prefeito Emanuel Pinheiro quis dar à fala dele. Olha, se ele for fazer delação, vai fazer delação sobre as obras importantíssimas que foram realizadas pela prefeitura de Cuiabá. Mas o fato é o seguinte, né? Ninguém procura, se interessa em fazer uma colaboração premiada, uma delação premiada para falar coisa boa, né? Não é isso? É para apontar problemas e tentar se livrar das acusações que pesam contra essa pessoa, né? Foi assim com todos eles, né? Aqui em Mato Grosso nós tivemos o José Riva, né? Tivemos o Silval Barbosa, não é isso? Que Emanuel Pinheiro apareceu lá, né? Tanto numa como na outra, né? Na delação do Riva e na delação do Silval Barbosa. E a informação é de que Antenor Figueiredo já teria feito contatos, né, com alguns advogados. Um desses advogados atuou na delação ali do José Riva, né? Também na delação do Silval Barbosa, né? Aí ele fala lá, ele inclusive o seguinte, nos bastidores a informação é o seguinte, olha, teve lá um aditivo de quase 20 milhões que foi assinado dentro do gabinete do prefeito, com a presença de empresários nordestinos, né? Com a presença de Emanuel Pinheiro, deputados e vereadores. E aí nos bastidores tem uma outra informação atribuída a Antenor Figueiredo, né? Não sei se procede ou não, se ele estiver nos assistindo pode nos corrigir, né? Para a gente repor aqui as colocações que estamos fazendo. Ele teria declarado o seguinte, né? Fui obrigado e constrangido a assinar, não cabia aditivo no contrato. Bom, nos bastidores é essa informação de que ele teria feito essa declaração e que estaria pensando seriamente numa delação premiada, né? E aí o Gazeta Digital também trouxe aí no final de semana uma outra informação, né? Atribuída lá à juíza Ana Cristina da Silva Mendes. Antenor Figueiredo sabia das irregularidades e manteve o contrato, né? O esquema foi revelado por essa operação Sinal Vermelho, né? Que mostrou um prejuízo até aqui de R$ 553 mil aos cofres públicos. Mas o Ministério Público, a Delegacia de Combate à Corrupção continuam investigando para saber o seguinte, se houve apenas esse prejuízo de R$ 550 mil ou pode ter tido mais prejuízo aos cofres públicos nessa compra desses semáforos inteligentes, né? Que não são inteligentes, porque o sistema não poderia ser utilizado aqui em Cuiabá. Então, o que se busca saber é o seguinte, foi só de 550 mil o prejuízo aos cofres públicos ou pode ter sido muito maior esse prejuízo aos cofres públicos nessa compra superior a 15 milhões de reais. Com um detalhe, à época, a Procuradoria-Geral do município disse o seguinte, olha, isso daqui não é bom para a administração pública, isso que está sendo oferecido não é por aí, no máximo, compra lá o estudo de viabilidade técnica. Foi isso que a Procuradoria-Geral do município colocou, né? Só que é o seguinte, ignoraram o parecer da Procuradoria-Geral do município. Aí o antigo procurador, Nestor Fidelis, deixou o cargo, né? Não se disse isso publicamente, mas a desconfiança é de que
como o parecer da Procuradoria-Geral do município não agradou aqueles que estavam ansiosos, né, coçando, né, até com urticária, para comprar os semáforos que não eram inteligentes, acabaram, né, se livrando do então Procurador-Geral do município, Nestor Fidelis. E agora tem essa decisão aqui da juíza, a manifestação dela, né, dizendo o seguinte aqui, na decisão dela: Antenor não ouviu a recomendação da Procuradoria-Geral do município sobre o contrato. Segundo a avaliação da Procuradoria, não poderia ser usado o mesmo modelo de Aracaju, pois as realidades das duas cidades são totalmente diferentes. A Procuradoria-Geral do município também recomendou que o contrato fosse de apenas 6 meses até a realização de uma licitação. Não deram bola para o parecer da Procuradoria-Geral do município. E agora eles vão ter que explicar à Justiça por que é que ignoraram esse parecer. E o parecer é o seguinte: visava economicidade, visava lisura, visava transparência nesta compra, nesta aquisição. E aí é o seguinte, o parecer foi simplesmente ignorado. A própria CPI da CEMOB já tinha apontado irregularidades gritantes, né, nessa questão da compra desses. E essa CPI foram à Justiça para barrar os trabalhos dessa CPI. Mas por quê, hein? Porque não tinham interesse que se esclarecesse o caso. Bom, agora é o seguinte, agora está nas mãos da polícia, da Delegacia de Combate à Corrupção, do Ministério Público, e olha, precisa ser explicado tudo isso. Precisa se explicar tudo isso, né? Porque essa história aí dos semáforos inteligentes a gente já ouve faz muito tempo, né? Muito tempo. E nos bastidores, a conversa que existe é o seguinte: olha, tem mais coisa além desses 553 mil reais. E aí, quem vai poder comprovar se existe ou não mais coisas aí é a investigação da Delegacia de Combate à Corrupção. Indícios... Que, como sugeriu o prefeito, continua apurando. Né? Continua apurando. Sim, continua apurando, isso é coisa de polícia, a polícia que vai investigar tudo isso, mas indícios apontam para que realmente exista algo além dos 500 e poucos mil reais, quase 600 mil reais, por conta exatamente do gestor, que é a pessoa mais interessada e envolvida nesse processo todo, que precisa dar explicações para a sociedade, já, de certa forma, está tentando uma delação premiada. Então, você observa que realmente a coisa o problema é muito maior do que ele aparenta, né? E tem que explicar também, esse escândalo, né, dos medicamentos vencidos, né, lá na central de distribuição da Prefeitura de Cuiabá. Tem que explicar isso é um escândalo, é uma vergonha, né? Tanta gente precisando daqueles medicamentos ali, aí é o seguinte, aí descobre-se milhares de medicamentos vencidos e a Prefeitura de Cuiabá quer processar os vereadores que foram denunciar. Temos matéria. O que é isso? Daqui a